Pronto. É bom, gente. Boa noite de novo. Olha só, vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre o objetivo dessa prova, dessa aula, que é a prova da EA. Repara, primeiro de tudo, né? Eu gostaria de falar, uma prova com 96 questões. Isso é um absurdo, né? Tá? Eu não sei o que esse cara tem na cabeça. 96 questões não é prova, isso é um teste para astronauta, porra. É impossível uma coisa dessas. Tá? Depois de 60, 70, se perguntar qual é o nome da sua mãe, você tem dúvida, porque ninguém aguenta um troço desse. Acompanha. É necessário que você tenha em mente um jeito de trabalhar nessa prova. E o jeito é questão que vai te dar muito trabalho, você pula, deixa para o final. Tá? Ah, se não der tempo, não tem problema. Tu escolhe uma letra só e marca todas elas para poder jogar com a estatística a seu favor. Repara, são 4 opções, A, B, C, D. 25% de chance de acertar chutando. Isso quer dizer o seguinte, a cada 4 que você não teve tempo de fazer, se você botar na mesma letra, ainda mais se for a letra que menos deu no teu cartão, a tua chance de acertar mais uma, mais uma, mais uma, vai crescendo. Tá? Agora, muito difícil ter tempo de fazer 96 questões. Tá? Ainda mais que algumas são propositalmente difíceis que você deveria pular, mas você vai com medo de pular e começa a perder um tempão. Não pode. Crianças, 3 minutos por questão é o teu limite. Tá? Daí para menos. Tá legal? E tem um monte de questões tranquilas para você fazer. Essa que vão fazer você passar. Atenção para a realidade da prova de física. Na prova de física. Repara, você não pode fazer menos de 50% em nenhuma das provas, senão você é eliminado. Então, em física são 23 questões, eles contam como 12. Tá? Você tem que fazer pelo menos 12. Você vai dizer assim, mas e para passar, coisas eu tenho que fazer? Aí que está. Na física, existem algumas opções que com 12 você passa, com a metade. Tá? Se você conseguir fazer, se levar de 12 para 14 ou 15, você passa para todas elas. Em física, com 13, 14, você passa para todas. Isso é um pouco mais da metade da prova. A prova tem 23. Tá? Com 12, em física. Tá? Matemática é mais. Porque matemática, a probabilidade é diferente. Agora, física, como é que é física todo ano? Tem que fazer a metade, senão você é eliminado. Isso em qualquer parte das matérias. Não precisa fazer muito mais da metade em física, porque as pessoas não fazem. Se você fizer, é ponto alto. Tá? Repara, o ideal olímpico é você fazer 15 das 23. Tá? Poder errar 8 das 23. Ou seja, é um bocado de questão que você pode simplesmente pular. Então, acompanha comigo. Tu vai fazer a prova procurando o que você sabe. O que você sabe. Porque se você fizer tudo o que você sabe, com uma média razoável, depois você volta tentando escaldar, para ver o que você pode fazer de um pouco melhor, ficar entre duas e tal, não sei o quê. É assim que se faz essa prova. E no final, sobraram 12 questões que eu não fiz. Tá? Sobraram 16 questões que eu não fiz. É muita coisa? E 96 não é. Eu estou te dizendo. Dá uma olhadinha. O que menos deu? Se você fez a prova razoavelmente bem, a deu menos letra C. É ela que você bota. Em todas essas. Tá? Para você ter realmente condição de pegar mais alguma coisa ali. Porque se você tentar tudo, normalmente o bom é inimigo do ótimo.
O bom faz você passar. O ótimo é para passar em primeiro lugar. Eu te pergunto, serve a última vaga? Serve. Tá? Então acompanha. Às vezes, tentando ótimo, nem o bom a gente faz. Você vai escolher questões e vai fazendo o que você sabe fazer. Hoje, eu peguei da mesma prova uma série de coisas que estão lá sempre, que vão estar lá de novo, para você escolher bem aquilo que você vai fazer. Tá? Então, eu escolhi algumas coisas que estão sempre lá. Agora, existem coisas que você vai lendo e vai dizer assim, não entendi, pula, na boa. Ainda mais em física, que com metade da prova você entra para algumas opções e com mais uma ou duas entra para quase tudo. Com 15 tu entra para tudo em física, tudo, qualquer uma delas, as opções mais difíceis. Agora, tem outra coisa para te dizer. Repara, que é o resultado dessa prova, a primeira listagem. Gente, está todo mundo fazendo. Quem quer e quem não quer. Os cursinhos, eu sou professor, eu sou coordenador da turma MITA do Elite. Tá? Trabalho em todas as pré-militares de lá e coordeno a MITA. O pessoal da MITA vai fazer. E não vai ficar. Passa e não vai ficar. Os cursinhos, todos eles, pagam a inscrição do aluno para ele ir lá e passar e dar nome para a estrutura. E esse cara não fica na EA. Ou seja, tem reclassificação de monte. Claro que o ideal ali é passar na primeira listagem, que aí tá, você já está. E eles chamam mais gente do que o número de vagas, já sabendo que, um grande número vai sair fora. E deixa eu te dizer um negócio. A IA é uma grande escola. É uma escola na área, tá, da Força Aérea, não ITA, extremamente respeitada. Todo mundo que tem formação no EA, tá, é chamado para outras firmas, para outras coisas, para você. É uma coisa legal de fazer. Fora que você já sai sargento, já sai com um valor razoável, depois eu até vejo para você se você quiser, não me lembro, tá? E pode ir crescendo lá dentro. Se você faz um curso superior por fora, lá dentro depois você pode pedir para o quê? Para subir de cargo, além daquele que você pode chegar. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, porque é um resultado interessante e calma, porque quando vê o resultado, ainda tem muita gente lá que vai estar fora, que vai chamar você. E vamos trabalhar isso. Hoje, escolhi alguns assuntos interessantes, que caem em todas, e vamos devagar, tá? Fazer um por um para você lembrar como é que é. Tá? Evidente que se você não conhece o assunto, fica mais difícil de fazer hoje, mas a prova está chegando. A gente tem que fazer o máximo de questões possível. Quando eu fizer outra prova para você, eu vou escolher mais ou menos os mesmos assuntos, com um ou outro diferente. Por exemplo, hoje, eu não quis tocar em ondas, mas eu vou tocar numa próxima aula. E ondas sempre caem. E a parte relativa a ondas que caem não é muito fantástico. Dá para a gente armar. Agora, vamos fazer coisas que você vai ver nas provas da EA, da EA, e vai ver sempre que for fazer qualquer uma. São 2 por ano. Essa primeira, tá, tem mais gente disputando. A segunda, por ser uma data que mistura com um monte de concursos, já vai ter, sempre tem menos candidatos, porque o pessoal do IME não vai querer fazer, porque já está em cima do IME, do ITA, o pessoal do ITA não vai querer fazer, tá? O pessoal da escola naval talvez não faça. Ou seja, no final, a segunda prova é ar mesmo. Tá? Mas essa primeira também é legal e vamos batalhar para conseguir agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar. E
Estou te vendo aqui no chat, qualquer coisa, fala comigo, qualquer coisa, escreve alguma coisa para mim, para eu poder tirar a tua dúvida, para poder te facilitar as coisas. Tá legal? Combinado assim? Então vamos lá. Amanda, manda a primeira questão para a gente. Amanda. Alô? Amanda, a primeira questão. Bom, olha só. Vamos esperar. Aí o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo aí, mas vocês têm aí a questão com você. Ah, chegou. Está aqui. Dá uma abridinha mais nela para mim. Isso. Um pouquinho mais. Pronto, legal. Vamos lá. A primeira questão é sobre medidas físicas. Uma coisa chamada notação científica, que eles sempre pedem com uma frequência razoável. O que é escrever uma medida em notação científica? Eu vou dizer para você o que é. Não sei se eu vou ler a questão com você. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta uma correta conversão de um valor obtido para o valor escrito em notação científica, apresentado no lado direito da desigualdade. Ou seja, ele bota um número e pede que você escreva ele em notação científica. Tá legal? Então vamos lá. Bota para mim aí, Amanda. Vamos lá. O que é escrever em notação científica? Vamos botar um exemplo qualquer. Você fez um problema de física e achou, por exemplo, 3.700, sei lá, centímetros, metros, ou o que seja. Tá? O que é passar para a notação científica? É pegar a vírgula e colocar com uma casa só antes dela, não nula, não pode ser zero. Não pode ser 0, não. Tem que ser um número aqui diferente de zero. E o resto você equivale na potência de o quê? De 10. Como eu ia escrever esse 3.700 em notação científica? Olha para cá. 3,7 vezes. Andou 3 casas dividindo, retirando. Aqui você coloca. Ou seja, vezes 10 a mais 3. Essa aqui é a notação científica da medida. Vou fazer outra. Por exemplo, você achou 25.000 quilômetros. Passar para a notação científica. A vírgula tem que ficar entre o 2 e o 5. A unidade não pode ser zero. Então vai ficar 2,5 vezes. Andei 4 casas, retirando. Se eu retiro aqui, coloco lá. 10 a mais 4. Agora, por exemplo, vou fazer o contrário. Se fosse assim, veio a resposta 0,0075. Sei lá, metros. A vírgula tem que correr para cá. Tem que ficar um algarismo não nulo antes da vírgula. Então, ela tem que vir para o 7,5. Calma agora. Para cá, você multiplica. Você multiplicou por 100, você colocou a mais. Então, lá você tem que tirar. Tem que ser o mesmo número. O mesmo número daqui e lá. Ou seja, como era 0,07 e você passou para 7, tá? Vai botar aqui, ó. Quantas casas? 2. Vezes 10 a menos 2 metros. Por que a menos 2? Se aqui você botou 2 casas, lá você tira. Se aqui você tirou, lá você bota. Diz para mim,
Tá dando para entender? Joia? Então, já que você entendeu isso aí, vamos para a questão e vamos acertar a questão. Vamos lá. Na letra A, isso aí é uma loucura. 42 elevado a menos 7 não tem nada a ver com esse número. Teria que ser correr a vírgula para o 4,2 e botar na potência de o quê? 10, e não no próprio número. Sem condição. Repara, 5, 7 com esses zeros todos. Para começar, está contado errado. Seriam 6 casas, e não 5. Segunda coisa importante aqui, tá? Importante aqui, não é para arredondar nada. Tem que ficar o 5, o quê? 7. Por exemplo, o que daria nessa questão? Olha lá. 5,7. Olha a potência de 10. Conta quantas casas? 3, 6. Tirei 6 lá, coloco 6 aqui. E aqui está a resposta correta. Isso está errado? Olha a letra C. É o 0, tá? É o 0, se é o 0, e você está andando assim, você está colocando casas, está multiplicando aqui. Lá tem que dividir. E ele botou com expoente positivo. Está errado de novo. Certo? Agora, na última, 84. Quantos zeros tem aqui? 5. Se eu não estou errando. Mas é isso. Vamos passar para a notação científica. Tem que puxar a vírgula para cá. Entre o 8 e o 4, só uma casa não nula antes da vírgula. 8,4 vezes 3, 6. Eu tirei 6 aqui, coloco 6 lá. Portanto, está aqui a resposta. Letra esse dado. Certinho, gente? Tá? Vou só olhar se eu coloquei o gabarito certo lá, porque eu faço uma correria, tá certo? Então, vamos lá. Notação científica. Diz para mim, tranquilo? Se caiu uma dessas, na boa? Beleza, então. Beleza. Fizemos a primeira, tá? Vamos lá. A segunda questão agora. Questão 2. Esse número que tem aí é o número da questão na prova que ela caiu. Tá? Thaís, pode explicar de novo? Tá, Thaís, olha para cá. Tu vai pegar o número que estiver aqui e colocar aqui, ó, só uma casa, não nula antes da vírgula. E o que você andar aqui, ó, você, por exemplo, quando você andou de 3.700 para 3,7, você dividiu por 1.000, tirou 3 casas. Se você tirar 3 aqui, bota 3 lá. É matemática de primário. Agora, se é 0, tu está andando ao contrário, tu está multiplicando. Aqui você multiplicou 2 casas, tem. Como você tem que manter o mesmo número, se aqui você coloca, lá você tira. Então, é 10 elevado a menos 2. Certinho? E aí, sempre uma casa só, não nula antes da vírgula. Tá? É assim que se faz a famosa notação científica. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Toda hora entra um negócio aqui. Tá bom. Bota aí para mim agora na questão 2. Isso, beleza. Agora estão andando na boa. Dá mais uma abertura, só mais uma aberturinha para eles verem aí, se eles não tiverem lá, só um pouquinho mais. Bom, tá bom. Vamos lá. Em uma pista de teste, assunto, cinemática, sempre cai umas 3 ou 4. Pelo menos 3 de cinemática, para você matar a pau. Tá? Sempre tem. E a maioria delas em movimento uniforme. A maioria delas com velocidade escalar que se mantém constante. Mas vamos lá.
Em uma pista de teste circular, a pista tem 4,2 quilômetros de comprimento. Um veículo partiu do marco inicial da pista, manteve um V constante de 35 metros por segundo. Cuidado com uma coisa. A distância é em quilômetro. O V está em metro. Não pode misturar. Ou tudo em quilômetro ou tudo em metro. Melhor deixar a velocidade e passar o 4,2 quilômetros. E sempre você vai ter que fazer isso. Não mistura unidade. Quilômetro com quilômetro, metro com metro, hora com hora, segundo com segundo. Então, vamos lá. A pista tem 4,2 quilômetros e o cara vai andar com 35 metros por segundo, executando voltas na pista. Muito bem. As dimensões do veículo são desprezíveis para que você conte como se fosse uma partícula andando, um ponto andando na pista. Muito bem. E o movimento foi circular e uniforme. Ele está dizendo isso, que o V mantém o V escalar constante. No período em segundos observado no movimento. Período. Vamos lá. Vou apagar a minha anotação científica. Você teria que saber o que significa período de alguma coisa em física. Crianças, período é um tempo. Tempo para quê? Tá? Me bota grande lá na tela, por favor. A gente não vai enxergar, nem eu. Não, não. Me coloca na tela agora. Obrigado. A tela grande. Isso. Período é um tempo. Tempo para quê? Vamos conversar um pouquinho para ficar bem claro isso para você. E que tem período? Tem período é um fato qualquer que se repete, um fato periódico. Por exemplo, todo dia você toma banho às 6 da tarde. Todo dia às 6 da tarde. Isso é periódico? É. Que é o período? É o tempo para aquele fato tornar o quê? Acontecer. Por exemplo, no caso do banho, não é um tempo para tomar banho, é um tempo para que o banho volte a acontecer, para que o fato periódico se repita. Então, por exemplo, se toma banho todo dia às 6 horas, o período do banho é 24 horas. O tempo para que você tome um novo banho. Por exemplo, você está fazendo um pêndulo, para lá e para cá, que é o período do pêndulo. Isso aqui é periódico. Que é um período? É o tempo para ir e voltar. Por quê? Porque o fato periódico de você estar aqui só vai se repetir quando você estiver aqui de novo. Tempo para um ciclo completo. Repara, você come de 6 em 6 horas. Sei lá, você está fazendo uma espécie de tratamento, uma dieta, que tem que comer de 6 em 6 horas. Qual é o período disso? 6 horas. Você volta a comer de 6 em o quê? 6. Aí ele pede, faz um movimento circular. De um movimento circular. E o cara está dando voltas sucessivas. Está aqui, ó, movimento circular. Tá? Ele sai daqui. O tempo para dar uma volta completa é o período. Por quê? Porque o fato periódico é dar o quê? Voltas. O período é o tempo para uma volta. Tempo para uma volta.
Esse é o período do movimento circular. Por exemplo, o que é o período de uma onda? É o tempo para uma vibração completa subir e descer. Tá? Isso é período. Aí o que ele fez? Ele disse que essa pista tem 4,2 quilômetros e que você está andando a 35 metros por segundo. Criança, velocidade constante ou velocidade média é ΔS sobre ΔT? É a distância que você está andando pelo intervalo de o quê? Tempo. Que tempo que ele quer? Ele quer um período? O tempo é uma volta? Então, o ΔS, a distância, vai ser de uma volta? E você tem também, olha lá, ó, velocidade, 35 metros por segundo. Distância para dar uma volta, olha ali, 4.200 metros. Aqui tem metro, tem que ter metro aqui. Se você vai fazer salário de unidade, tá? Isso aqui, se botar quilômetro aqui e metro aqui, é bife com monte de camarão. Não vai ficar legal. Tá? Então, passei para metro. 4,2 quilômetros, 4.200 o quê? Metros. Como isso aqui é uma volta completa, o tempo é um período. Eu pedi. Portanto, olha ali, ó. Ó. Tempo necessário. Passo o tempo multiplicando e o 35 dividindo. Vai ficar 4.200 por 35. Aí, porcaria. Agora é só fazer a conta. Tá? Repara. 42 por 7. Esquece os zeros. 42 por 7 dá 6. 35 por 7 dá 5. 6 quintos. Isso, se eu não estou errando a conta, é 1,2. Certo? Deixa eu olhar aqui. Tá? Muito bem. Como tem 42 por 35, 1,2, e tem mais 2 zeros, eu tenho que andar 2 casas. Então, essa conta dá 120 segundos. Então, eu posso fazer normalmente? Claro que pode. Isso aqui é técnica matemática para você fazer mais rápido. Esqueci os 2 zeros, vou multiplicar no final. 42 e 35 são ambos múltiplos de 7. 6 vezes 7, 42. 5 vezes 7, 35, vai ficar 6 quintos. Como 6 quintos é 1,2 e tem mais 2 zeros, é só andar ali, resposta, 120 segundos. É o tempo para dar uma volta completa, ou seja, tempo para dar uma volta completa. Nome disso, período. O que eu fiz ali? Velocidade, a distância pelo tempo. Calculei o tempo tendo a distância e a velocidade. Tranquilinho. Questão da prova, acredite, da prova. Tá? E aí, gente, dúvida? Conseguiu pegar? Beleza, Laura? Letícia? Beleza. Então, repara, questão de cinemática de movimento uniforme, velocidade constante ou remédio igual a ΔS sobre delta o quê? T. Essa é bem simples. E sempre tem. E essas você tem que aproveitar. Você precisa fazer aquelas 12 ou 13 em 23. Uma dessas. Então não pode errar, porque vai ter coisas mais difíceis que você vai ter que se acabar. Aqui, você tem que pegar e aproveitar e fazer na boa, tá? Para poder acertar e contando os pontos. Valeu? Tudo bem? Então, mais uma feita.
Vamos fazer várias delas até a prova, fazer o máximo que a gente puder para você ir acostumando com os modelos, tá? Porque essas provas se repetem muito. Vamos lá. Outra questão de cinemática da mesma prova. Gente, não é prova diferente, é a mesma prova, tá? Essa mais trabalhosa um pouquinho, tá? Tudo bem? Essa mais trabalhosa um pouco, tá? Vamos lá. Numa ponte de 100 metros de extensão, existem dois conjuntos de trilho, trilhos paralelos, dois conjuntos, para passarem dois trens na ponte. E a ponte tem 100 metros. Muito bem. Permitem a passagem de dois trens, tá bom, simultaneamente. Exatamente no mesmo instante, chegam os dois trens A e B, precisamente nas extremidades opostas da ponte. Vamos lá, eu vou desenhar ali, mas pensa, você tem a ponte, vai chegar um trem para um lado, outro pelo outro. Eles estão em sentidos opostos. Mas eles vão atravessar a ponte. Muito bem. Esses trens se jogam na mesma direção, na mesma linha reta e em sentidos contrários, como a gente já estava prevendo, porque eles chegaram em extremidades opostas. Então, um para lá e um para cá. Muito bem. O trem A possui 200 metros. Só um instantinho, gente, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu estar fazendo fala aí. Desculpe, gente, mas em casa é terrível. Eu fui ver aqui os dois barulhos estranhos, tá? Como eu estou sozinho em casa, só podia ser o cachorro, que ele estava arrumando lá, mas tudo bem. Olha só, acompanha. Três em sentidos opostos. Vai dar um certo trabalho essa. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Muito bem, muito bem. Esses trens se deslocam numa mesma direção em sentidos contrários. O trem A tem 200 metros de... Olha só, o trem A não é uma partícula, é um corpo de 200... Ele é maior que a ponte. Ele é um corpo de 200 o quê? Metros. Trem A. Tá? E tem velocidade de 36 quilômetros por hora. A primeira coisa que eu vou fazer é te lembrar como é que passa de quilômetro por hora para metro por o quê? Segundo. Porque isso cai todo ano. Isso. Então, acho que a maioria de vocês lembram, sabe por quê? Mas a gente vai fazer para você lembrar. Como é que passa a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? Por que passar? A ponte está em metros. O trem está em metros. E a velocidade está em quilômetro por hora. Não pode ficar, não pode fazer essa confusão. Vamos lembrar como é que passa para metro por segundo. Então, o trem A tem 200 metros, ele é o dobro do tamanho da ponte, tá? E tem velocidade de 36 quilômetros por hora. O trem B tem 100 metros, tá? E velocidade constante de 18 quilômetros por hora. De acordo com o texto, ele faz uma série de afirmações se os trens, tá, atravessam ao mesmo tempo, tá? Se o trem A atravessa antes do B, se o B atravessa antes do A. Vamos com calma, vamos com calma. Parte a parte aqui, tá? Vamos para o quadro. Obrigado. Vamos começar com o seguinte. Você tem duas velocidades aí em quilômetros por hora. E está mal.
Está mal isso, porque, na realidade, tá, o trem está em metros e a ponte está em metros. Então, lembrar, como é que se passa de quilômetro por hora, que é um estilo de velocidade, para a unidade padrão, para aquela que é a mais importante, a que mais cai, passar para metro por segundo. Crianças, eu vou te mostrar por quê. Você tem que guardar como é que faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou apagar isso, hein? Quilômetro dividido por hora. Eu tenho que passar em cima para metro e embaixo para segundo. 1 quilômetro, 1.000 metros. E em cima teria que multiplicar por 1.000. Mas calma agora. 1 hora. Gente, 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Para eu passar de hora para segundo, são 60 minutos de 60 segundos. 60 vezes 60, ou seja, 3.600. Está comigo? Então, teoricamente, você teria que multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600. Mas, espera aí, a matemática te permite cortar esses dois zeros. E aí, você multiplica por 10 e divide por 36. Ou, se quiser cortar mais um zero, é só dividir por 3,6. Aí, ó, multiplicar por 1 e dividir por 3,6. Ou seja, dividir por 3,6. É assim que passa de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, por exemplo, aí, o trem A, ele tem velocidade de 36 quilômetros por hora. Eu quero passar para metro por segundo. Eu vou dividir por 3,6. Ora, tranquilo? Isso dá 10. 36 por 3,6 dá 10. Ou seja, essa velocidade, 36 km por hora, vale 10 metros por segundo. Então, o trem A está andando de 10 em o quê? 10. Agora, o trem B está a 18 quilômetros por hora. E tem que dividir por 3,6. Ora, para quê? 18 por 3,6. Conta vírgula, quanto zero. Aqui é para dividir direto. É 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Vai 3. 3 vezes 5, 15. Com 3, 18. Aqui a carinha de felicidade. Dá 5. Metade do outro. 5 metros por segundo. Então, vamos começar com o seguinte. Nada de usar 18 quilômetros por o quê? Hora. Ou 36. Passando para metro para ficar tudo equalizado. O trem A anda a 10 metros por segundo e o trem B anda a 5 metros por segundo. Até aqui. Tudo bem? Estamos juntos? Beleza. Então, agora, para você entender aqui como é que está a brincadeira. Crianças, a ponte tem 100 metros. Olha a ponte aqui. A ponte tem 100 metros. Vamos dizer que o trem A esteja desse lado, do lado esquerdo.
Vamos fazer o trem A. O trem não é um ponto, não é uma partícula. Ele é maior que a ponte, inclusive. O trem tem 200 metros. Agora vem um negócio importante para você lembrar que o trem tem 200 metros. Vamos devagar. Tranquilo. Isso sempre está acontecendo aqui. Aqui está a ponte, tá? Ó, essa é a ponte de 100 metros. O trem entrou na ponte. Atravessou em 100 metros. Ele já atravessou a ponte? Pensa, quando o trem andar 100 metros, essa ponta dele está aqui. Ele está em cima da ponte. Se a ponte cair, ele ainda cai junto. Ele não atravessou ainda. Ele tem que andar os 100 metros e tem que sair da ponte. Isso aqui, ó. Aqui está a ponte. Aqui está o trem. Ele entrou na ponte. Andou os 100 metros. Olha a ponta dele aqui. Já atravessou? Não. Ele tem que sair daqui. Ele está em cima da ponte. Se a ponte cair, ele cai junto. Então não atravessou. Ele tem que andar os 100 mais o tamanho dele, que é 200. Sim ou não? Hã? Concorda que o trem, para dizer que atravessou a ponte, ele vai ter que estar aqui, ó. Ele vai ter que sair da ponte. Ou seja, ele tem que andar 100, mais o tamanho dele tem que andar 300 para poder atravessar a ponte. Só 100, ele vai estar em cima dela ainda, não atravessou nada. Estamos juntos, não? Tem que somar o tamanho da ponte. Então, vamos lá. Quanto tempo ele vai levar para atravessar essa ponte? Isso é o 3A. Vamos lá, gente. Velocidade dele, 10. Peraí. Lembra de novo. Essa velocidade constante é a distância, o ΔS, pelo intervalo de tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Velocidade dele, 10. Distância que ele tem que andar para atravessar a ponte. Que pena que a gente não está junto aqui para eu escutar você falando. Queria te escutar acertando isso. Distância que ele tem que andar, os 100 metros, mais ele tem que sair da ponte, mais o tamanho dele, ele tem que andar 300. Quanto tempo ele vai gastar? Vou chamar de ΔT do A. Ora, tempo vem para cá multiplicando, o 10 vai para lá dividindo, corta, corta. O trem A, para atravessar totalmente a ponte, ele vai levar 30 segundos. Dá até você calcular assim, quer ver? Os primeiros 100, para ele passar só pela ponte, 100 por 10 vai dar 10 segundos. Depois mais 20 para ele andar o tamanho dele total de 30. Estamos juntos? 10 para andar os 100, depois mais 20 para sair da ponte, total de 30. Foi? Isso é o trem o quê? A. Agora, vamos fazer o trem B. Com calma. Mas já está dando muito trabalho. Aqui está a ponte. De novo. A ponte que tem lá os seus 100 metros. O outro trem também tem 100 metros. Ele é menor que esse. O trem B
tem até o mesmo tamanho da ponte. Ó, trem B. Ele também tem 100 metros. Mas tem que atravessar a ponte. Andando para cá agora. Sentido contrário. Do mesmo jeito que o outro. Ele primeiro vai andar em 100 da ponte, mas não atravessou. Não atravessou. Ele primeiro andou em 100 da ponte. Agora tem que sair de lá. Para sair tem que andar mais 100. Para ele atravessar realmente a ponte, ele tem que andar 200 metros. Só que o V dele é 5, né, gente? 5. Então vamos lá. Usando aqui o nosso V igual a JS ou JT. Para ver daí. O V vale 5. A distância total que ele tem que andar é 200. 100 da ponte e 100 dele. E o tempo é o que eu quero. É o tempo do trem B. Quem é o tempo do trem B? Olha lá. Tempo para cá, 5 para lá, 200 sobre 5. 200 sobre 5 vai dar 40 segundos. Então, calma. O trem A atravessa totalmente em 30. O trem B atravessa totalmente em o quê? 40. Então, o trem A atravessa antes. Quando o trem A chegar aqui e atravessar, ainda falta 10 segundos para o trem B, porque ele vai gastar 40 para passar. Espero que você esteja me perseguindo, que a questão é boa. Então, é para mim. O trem A gastou 30 segundos. O trem B gastou 40 segundos. Quem primeiro vai chegar, vai ter a travessia feita é o A. Ele atravessa 10 segundos antes. Certo? Agora, vamos voltar lá para ver o que é para marcar. Com calma. Volta para mim. Na mesma questão. Manda lá. Olha só. Eu vou lendo as opções. Beleza, beleza, beleza. Letra A. Os dois trens atravessarão completamente a ponte ao mesmo tempo. Não. Um gasta 30, outro gasta o quê? 40. Letra A está errada. Vai por mim. Eu comecei a fazer esse negócio aqui de aula de física. Eu tinha 20 anos. Esse ano, eu faço no meio do ano 70. São 50 anos ininterruptos desse troço. Tem certas coisas que você precisa pegar, ainda mais numa prova grande, para poder ganhar tempo. Tu viu que a letra A está errada. Faz com o lápis assim em cima. E está errada. Não lê mais. Você consegue ler a mesma coisa, a mesma bobagem que você já viu que está errado 10 vezes e perde um tempão. Não faz isso. Vai lá. Está errado, não está? Faz um risquinho leve em cima e nem lê, porque tu já sabe que está errado. Isso você não faz mais. Vamos para a próxima. Muito bem. Letra B. O trem A atravessará completamente a ponte primeiro. É verdade. Somente 5 segundos após o trem A já ter atravessado, o trem B atravessará. É 5, gente? Se um levou 30 e um levou 40, não. São 10 segundos de diferença. Então, letra B. Está errada? Não é 5, são 10. Está errado. Bota lá, faz uma ondinha em cima dela
E se você tiver que ler a questão de novo, isso você não vai ler mais, tu já sabe que está errado, não precisa ler de novo. Vai perdendo tempo e lê de novo, lê de novo. Tu sabe que está errado, mas lê de novo é impressionante. Não faz isso, não. Ganha tempo. Letra C. O trem B atravessará completamente a ponte primeiro. Parou. Está errado. Quem atravessa primeiro é o trem A. O trem B vai atravessar depois. O trem B vai gastar 40 e vai 30. Então, a primeira frase já está errada. Tchau, um abraço, ganha tempo, isso está errado, não lê mais. Só pode ser a D, marca a D e vai embora, porque o resto é tudo errado. Então, vamos ver a D. O trem A atravessará completamente a ponte antes. Beleza? Antes do trem B. Ele anda 10, o trem B ainda vai ter que andar 10 segundos, certo? 10 segundos. Muito bem. Após o trem A ter atravessado, ainda restarão 50 metros para o trem B andar. Está certo. O trem B não anda com 5 metros por segundo? Anda com 5 que ele anda? Ele ainda tem 10 segundos para andar, 10 vezes 5, ele ainda tem que andar 50 metros. Então, letra é o quê? D de dado. E aí, gente, foi? Fala aí para mim se você conseguiu entender. Se não, pode me perguntar alguma coisa aí, estou aqui para tirar tua dúvida. É para você mesmo. O que tem na questão de importante? O que tem na questão de importante? Primeiro, passar de quilômetro por hora para metro por o quê? Segundo. Segundo, corpo extenso atravessando. Para um caminhão atravessar uma ponte, se o caminhão for grande, tá? Você tem que pegar o tamanho da ponte, pegar o tamanho do caminhão e botar os dois, porque o caminhão vai ter que sair da ponte para você dizer assim, atravessou. Por exemplo, sempre tem aqueles prédios que tem um túnel. O trem atravessar o túnel é a mesma coisa. Não basta andar o tamanho do túnel, ele tem que sair. Tu tem que andar o tamanho do túnel mais o tamanho dele. Fazendo assim, você viu que um delta S era 300, o outro era 200. Como eu tinha velocidade, eu calculei o tempo para os dois. E fica a defasagem era de 10 o quê? Segundos. Agora, detalhe. As letras A, B e C estão claramente erradas, então não tem essa, né? Letra D de dado. Gente, vai, fala para mim aí. Fala comigo. Tá tudo bem? Isso. Beleza. Thaís, veio junto ou não? Conseguiu? Então vamos lá. Vamos lá. Acompanha. Terceira questão feita. Duas de cinemática da mesma prova. Aí, a quarta questão é cinemática de novo. Aí você vai dizer assim, a música da prova. Não, não, é a mesma prova. Crianças, três questões do mesmo assunto na mesma o quê? Prova. E o pior, não é só nessa, não. É em tudo quanto é prova. Tá? Cinemática, você tem que dar uma estudada nela, porque ela vai cair mesmo. Tá? Repara, tudo isso aí é questão do mesmo ano. Eu acho que é 2025, sei, não me lembro, mas peguei, escolhi uma prova de um dos anos e fui tirando questões do que mais caía. Tá? Então vamos lá. Resolvidas as três primeiras. Vamos à luta agora. Agora tem um gráfico. Sobe um pouquinho aí. Isso. Tem um gráfico da velocidade em função do tempo. E o gráfico é assim, ó.
Aqui é a velocidade. Aqui é o tempo. Começa com uma velocidade positiva, tá? E vai freando até parar. Tem um V aqui, positivo, a favor do referencial. Foi diminuindo o V, aí parou. Continuando o gráfico, cuidado, a reta desce, mas está se afastando do zero. Está tendo velocidade negativa. O que quer dizer isso? O cara vinha correndo para lá, foi freando, 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 parou, inverteu e começou a acelerar para o outro lado. Repara, quando você tem uma reta que desce, o coeficiente angular dela é negativo. Na função V igual a V0 mais AT, do movimento uniformemente variado, quando a reta desce, a aceleração é menos que o coeficiente angular negativo do segundo quadrante. Quando a reta sobe, a aceleração é mais. Mas eu vou fazer de outra maneira. Presta atenção numa coisa. Tem gente que erra um negócio e não pode errar, mas você tem que aprender primeiro para ver. Aceleração negativa. Diz assim, é para frear. Aceleração positiva é para acelerar. Gente, a aceleração que freia é a que é contrária ao movimento. A que puxa contra. Não importa o sinal. Se o V é positivo, a aceleração que freia é negativa. Se o V é negativo, é contra o referencial, a aceleração que freia é a positiva. Porque esses sinais são só uma convenção para que lado está o teu referencial. Mas a aceleração para frear, ela tem que ser contra o movimento. E para acelerar, ela tem que ser a favor do movimento. Então é assim, quer ver? A aceleração positiva acelera o V positivo, o progressivo. A aceleração negativa acelera o V negativo, com o mesmo sinal, do mesmo lado. A aceleração puxa a velocidade a favor dela, ou ambos positivos, ou ambos o quê? Negativos. Isso acelera. Agora, quando você tem um sinal e o outro contrário, quer dizer que a atuação da aceleração é contrária. Ela varia a velocidade para decrescer. Então, olha para mim. V positivo. A negativo está freando. V negativo. A positivo está freando. Acelerando é quando V e A têm o mesmo o quê? Sinal. Ou ambos positivos, ou ambos o quê? Negativos. Essa é a física correta. Então, olha para mim. Guardar aí o seguinte, antes de qualquer coisa. V e A. Velocidade e aceleração. Deixa eu fazer maior aqui. Velocidade e aceleração. Se as duas têm mesmo sinal, e mesmo sinal serve ambas positivas ou ambas o quê? Negativas. Isso quer dizer retardado. Isso quer dizer frear. Agora, se V e A têm sentidos contrários, sinais contrários,
sentidos contrários, sinais opostos, um atua contra o outro, a gente desculpa. Sinais opostos. Vamos lá, refazendo. Quando vem A tem mesmo sinal é acelerado. Ou seja, um a favor do outro. Acelera, aumenta. Agora, quando vem A tem sinais opostos, é freado, é retardado. Portanto, V positivo, A positivo, acelera. V positivo, A negativo, freia. Ou V negativo, A negativo, acelera. V negativo, A positivo, freia. Agora, vamos para esse gráfico. Aqui em cima, a velocidade é positiva. Ele está freando. A aceleração é negativa. Aqui em cima. Ele está freando para parar. Aí embaixo, ele está aumentando negativamente, mas está aumentando. E está indo assim, 0, -1, -2. Está andando cada vez mais rápido. A velocidade é negativa, só que a aceleração é negativa também. Então, agora, deixa eu colocar uma outra cor e maior. Olha aqui. Nessa parte de cima, a velocidade é positiva. Está freando sinais opostos. A aceleração é negativa. Agora, essa parte de baixo, a velocidade está lá embaixo, ela é negativa. E a aceleração continua negativa. Mesmo sinal. Aqui ela acelera, aqui ela freia. Tá? Vamos ver qual é a resposta dessa cinemática aí, dos sinais da velocidade e da aceleração. Vamos lá. Letra A. Está escrito de 0 a 10, no primeiro pedaço, de 0 a 10. Um pedacinho aqui. De 0 a 10. Tá? As velocidades são positivas. Estão lá em cima, positivo. E a aceleração é positiva. Não, não. Se a aceleração fosse positiva e o V fosse positivo, acelerava. E para acelerar tinha que subir. E descendo está indo para o zero. Está freando. Então aqui é velocidade positiva e aceleração negativa para poder frear. Letra A, está errada. Ah, uma coisa que eu não falei para você, mas que também é uma dica interessante. Naquela outra questão, você achou a resposta. Achou a letra D. Tá? Tu não vai marcar no cartão agora, vai marcar no final. O que você faz? Lá, dicas de você fazer a prova mais rápida. Tinha lá o número da questão. Tá? Era a questão, na outra lá que você fez. 78. O que você faz? Embaixo dela escreve letra D. Quando você voltar para marcar o cartão, está escrito ali a tua resposta. Tu não tem que procurar, ler tudo de novo. Já viu como é que você faz? Como é que pode dar tempo de fazer a prova assim? Tem lá, letra A, letra B, letra C, letra D. Aí você dá a primeira leitura e diz assim, deve ser a letra A. Aí tu bota um pontinho. Não é letra A, não é letra C. Aí você faz um risco aqui, bota uma setinha na letra C. Se você leu de novo e diz, não, é B de bola. Peraí, é B de bola. Eu te pergunto, quando você voltar para marcar a questão, o que você vai fazer com aquilo ali? Com aquela zona que você fez? Vou ter que ler tudo de novo?
E se você tiver que ler tudo de novo o tempo todo, não tem como fazer uma prova com 96 questões. Você consegue embolar você mesmo. Porque um monte de marcação maluco você faz fazendo as questões. Faça a marcação que quiser. Mas acabou. Diz assim, eu fiz a questão da letra B, não tem ali o número, questão 50, bote embaixo dela, letra B. Quando você voltar, você não vai nem olhar, vai marcar no cartão a letra Q. Quando você não colocar a letra, é porque você está em dúvida. Aí, ou você lê de novo, ou você deixa para pular para marcar tudo igual no final. Agora, aquilo que você já fez, não vai fazer de novo. Você fez essas marcações malucas e 2 horas, 3 horas, 4 horas depois você volta e olha isso aqui, tu vai lembrar que você fez? Claro que não. E toca de perder tempo. Se tiver a letrinha lá arrumada, pronto, você vai marcar a letra e vai embora para a próxima. Então, gente, tudo isso parece que não faz diferença, mas você vai ver como faz. Tá? Isso tudo é uma questão de você ter prática e não cometer certos erros que são muito comuns de você cometer, tá certo? Tá? Tá entendendo essas dicas? Elas podem valer para você mais questões. Aí você acertou umas 2, 3. Era o que você precisava para poder passar. Certo? Então, repara, 2 detalhes que eu passei para você. Primeiro, fez a questão, tem a resposta. Aí você vai dizer assim, mas Ricardo, lá no final da prova eu posso ter outra ideia. Não tenha não, tá? Se você, no início da prova, com a cabeça fresquinha, achou que era a letra B, 5 horas depois, que você está acabado, não aguenta mais, você vai achar que você vai marcar outra coisa? Faz isso não. Normalmente, quando você faz isso, você erra. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa aí. Vamos lendo. Bom, a letra A não foi. Letra B, de 0 a 10, no primeiro pedaço. Onde ele está freando, mas o V é em cima, o V é positivo. De 0 a 10, velocidades positivas. E a aceleração negativa é essa a resposta. De 0 a 10, ali em cima. Ali em cima, ali em cima, ali, ó. Velocidade positiva e está freando a aceleração o quê? Negativa. Está certo a letra B. Vamos só ver as outras. C, de 10 a 20, na parte de baixo. V negativo, tá certo. Mas A positiva, não. Porque na parte de baixo está acelerando, está aumentando negativamente. Gente, tu tinha -10. Vai para -12. Você andou mais rápido. Mas você não somou 2. De -10 para -12, você somou -2. Ou seja, V menos com A menos vai aumentar o valor em módulo da velocidade. Certo? Mesmo sinal acelera, sinal contrário, freia. Está errado? Letra D, de 10 a 20. Aí, as velocidades instantâneas são nulas. Pô, como são nulas? Estão ali as velocidades, pô. E a aceleração média também é. Isso, o cara marcou isso e está bêbado. Foi fazer prova direto da orgia. Não é possível. Tá? Não tem o que aqui. É para nem fazer nada com isso. Tá? Gente, mais uma, tá? Repara, um monte de cinemática na mesma prova, na mesma prova. Isso quer dizer que cai bastante isso aí. Tá? Bom, agora, equilíbrio estático. Primeira lei de Newton, a lei da famosa resultante igual a zero, que o corpo tem equilíbrio, tem repouso. Tá? Deixa eu ajeitar aqui o meu amigo, porque. Pronto. Eu vou fazer essa figura
junto com você aqui, para a gente poder discutir. Tá? Mas a questão, basicamente, é alguma coisa assim. Deixa eu apagar aquilo lá. Sem pressa. Equilíbrio. Lei de Newton. Primeira lei, resultante nula, sistema em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Olha aqui. Tem aqui um teto. Esse teto tem, vou passar aqui para mais perto, tem uma moldana fixa, aqui, ó, fixa. E essa moldana é circundada por um fio aqui, ó, que tem um corpo pendurado, você vai ver, está em repouso. Esse corpo vai ter um peso, puxa ele aqui, um peso P. Muito bem. Esse fio passa aqui pela rodana fixa e vai encontrar, tá, uma rodana especial. Ó, que chama de rodana móvel. A rodana que tem a capacidade, você vai ver, de pegar a carga dela e dividir em duas partes iguais. Está aqui, ó, o mesmo fio. Está vendo o negócio? Esse fio é o mesmo desde que passou pelo primeiro corpo. É o mesmo fio. Isso aqui, tem outro fio que vai passar numa terceira rodana fixa de novo. Móvel só aquela ali do meio. Essa aqui está presa no chão, assim como a outra está presa no teto. E esse fio que está aqui passa ao redor da rodana e alguém está segurando desse lado. Olha o fio aqui. Se tem alguém segurando a outra ponta do fio. Vamos lá. Aqui está a força. Questão tranquilinha. Eu vou ler para você. A figura está ali, sai da frente. A figura representa um conjunto de polias, de roldanas de polias. Fios, cabos ideais, formam um aparelho de musculação. Tá? Muito empregado em academias. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor, o módulo da força F. Necessário para manter o objeto, tá, que tem peso P parado. Ou seja, seguinte, deixa eu bonitinho aqui. Esse cara está parado. E quem está segurando aqui, ó, é a força F. Se ele vale P, quanto vale F? Vamos devagar, com calma. Marcando ali as forças direitinho para você ver comigo aqui. Incidente. Como em repouso. Sem repouso, a soma das forças é zero.
Não pode ter força atuante. Tem que equilibrar. Ora, aqui para baixo tem o peso. Aqui no fio tem uma tração. Acho que não está dando muito contraste para você ver. Vou passar para a próxima. Aqui. Criança. Tem repouso. Tem que zerar a força. Então, essa tração é igual ao peso para poder manter em equilíbrio, certo? Isso aqui tudo é o mesmo fio, é o mesmo fio. Um fio não pode estar mais esticado de um lado que do outro, é o mesmo fio. Só que, olha o que está acontecendo ali, na rodana móvel. Aqui para cima, tem duas trações, uma de cada lado. Por isso que essa rodana tem esse comportamento especial. Olha para mim, ó. Aqui tem uma tração, que é o mesmo fio, é a mesma tração dali. Aqui tem outra. Crianças, tem duas trações para cima e uma para baixo, num novo fio, tá? Que está puxando ali para baixo. Aqui é um novo fio, não é o mesmo de antes. Chamar de telinha. De novo, isso está em repouso, isso está em equilíbrio. Vai com calma que você acerta. Para cima tem 2T, só que é para mim. Lembra que o T é igual a P, certo? Porque tem 2T, tem duas vezes o peso. Para poder segurar, essa tração tem que ser igual aquelas duas para poder equilibrar. Então, no fio linha ali, ó, o T' é 2T. Se é 2T, é 2P, porque o T e o P são iguais. Só que esse fio aqui é o mesmo desse. Ele não pode ter mais tração, está mais esticado num lugar do que no outro. Então, o mesmo fio que está aqui está puxando esse agente ao contrário. Está puxando para lá. E o agente externo, aqui o outro, está puxando para o lado contrário. Como está em equilíbrio, tem que equilibrar, tem que ser igual. Resultado, quanto vale a força F? A força F é igual a T', e T' é o dobro do peso, 2P, ou seja, letra C de casa. E aí? Conta para mim. Foi bem? Legal, legal, legal. Edita está arrebentando. Vamos lá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Não achei essa questão nada difícil. Tá? Estou achando tranquilinha. Tudo bem? E tem uma rodana móvel ali no meio, essa aqui, ó, essa aqui, essa aqui, que faz um negócio interessante. A carga dela é dividida em duas partes, o quê? Iguais. Tá? A famosa rodana móvel. Portanto, ali, ó, eu tenho 2T para cima e um T para baixo. O de baixo, que eu chamo de telinha, é igual a 2T para poder equilibrar. Primeira lei de Newton. Feito? Leis de Newton, tá? Você pode contar com elas. Ontem eu dei uma aula aqui para o pessoal da UERJ, tá? Com questões só sobre leis de o quê? De Newton. Todas as provas têm questões de leis de o quê? Newton. Não tem jeito, isso é arroz de festa. Está em todas.
Leis de Newton você vai ver acontecendo em todas as provas. Leis de Newton em circuito. Circuito não tem jeito também, cai em todas elas. Tá? Eu vou fazer um circuitinho hoje, mas vou fazer nas próximas também. Tá? Porque circuito tem que fazer. Aquele série paralelo, potência e tal, tem que conhecer. Tá bom? Então, repara. Mais uma feita, questão número 5. Tá? Tudo isso da mesma prova, da mesma prova. Outra questão que é a lei de Newton, que é equilíbrio também. Só que essa tem momento, tem efeitos de rotação. E esse estilo de questão a gente tem que fazer com calma para lembrar você como é que se faz isso. Tá? Então, repara, deixa aqui. Não, não, não. Obrigado, mas deixa eu conversar com eles antes aqui alguma coisa, depois eu volto para lá. Tá? Volta para mim aí. Obrigado. Olha só. Gente, eu vou apagar isso aqui para conversar com vocês sobre um assunto que também cai sempre e que muita, mas muita gente erra. É o seguinte, vamos pensar aqui numa gangorra. Uma gangorra. Deixa eu fazer com outra cor, que esse azul está acabando. Vermelho também, que beleza. Deixa eu ver se eu tenho outro azul aqui. Peraí. Eu acho que eu tenho, vamos ver. E outro vermelho, vamos ver se vai. Vem para cá. Eu tenho aqui uma espécie de uma gangorra. Aqui no meio está vinculada no chão. Se eu botar aqui uma força F e aqui uma força F, a mesma distância e a mesma força, essa força tende a tentar fazer isso girar assim, ó, no sentido anti-horário, com o efeito de giro que é F vezes D. Essa força também. E aí, se eu tenho um efeito de giro para um lado igual ao efeito para o outro, não gira, porque as duas estão com o mesmo momento, o mesmo torque de força. Agora, pensa bem. Se eu botar a outra força aqui, ó, com uma distância menor, embora a força seja a mesma, o efeito de giro é com menos distância. E se você tenta girar com menos distância, o efeito é menor. Pensa numa porta. Eu não tenho como mostrar isso bem para você, mas é mais ou menos isso. Ó. Uma coisa é você usar toda essa distância para fazer girar. Outra é você usar uma distância menor. Não sei se você concorda comigo, mas eu estou tendo que botar mais força para girar. Porque eu estou com menos distância. Quanto mais distância, mais fácil. Por isso que a maçaneta da porta fica na ponta, tem a dobradiça fixa e tem a maçaneta, fica na ponta da porta. Porque quanto mais longe, mais efeito de o quê? Rotação. Tu tiver que fazer isso aqui girar, empurrando com uma distânciazinha pequenininha, a força tem que ser grande. Mas se eu botar em linha reta, você vê, isso vai dobrar meu dedo. Aqui, ó, 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 ó. Aqui não, ó. Aqui é fácil. Quanto mais distância, mais efeito de o quê? Rotação.
E o que é isso no nosso problema? Você vai ter corpos, tá, extensos, com forças não centradas. Por exemplo, aqui tem uma barra. Aqui tem um apoio. Aqui tem um peso. Tem no meio. Aqui tem, sei lá, um fio. Você vai ver um negócio interessante. Tem repouso. Eu posso usar resultante igual a zero. Tem uma normal aqui, uma tração aqui, um peso. Ah, quem puxa para um lado igual a quem puxa para o outro. Posso usar isso. Se ele está parado, primeira lei, resultante igual a zero, posso usar. Só que nesses problemas não vai bastar. Você usa, você vai ter uma equação, você não vai resolver um problema. Você vai precisar usar um negócio chamado de equilíbrio de rotação. O que é isso? O que é isso? É você escolher um ponto fixo, ver as forças que estão atuando e as distâncias. Na prova de vocês vai cair sempre com perpendicular. Ângulo diferente não vai pintar nessa prova. Aí o que acontece? Tem força tentando girar no horário e força tentando girar no anti-horário. Se não gira, é porque o efeito de um anula o efeito do outro. Tipo, F1D1 tem que ser igual a F2D2, senão vai girar. Tá? Esse tipo de problema é extremamente errado pelas pessoas na prova. E eu quis colocar isso aqui para ver se eu consigo que você entenda, por exemplo, uma coisa assim, quer ver? Olha só. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma barra na horizontal. Uma barra homogênea. O peso dela é no meio dela, que ela é homogênea. E esse peso vai ser dado para você, suponha, 12 newtons. Tá bom? Muito bem. Ela está apoiada aqui, ó, nesse elemento. A barra empurra ele para baixo, ele empurra a barra para cima. Aqui tem uma força normal de contato. E aí, alguém diz para você que tem um fio segurando a barra aqui assim, ó. Olha o fio, esticado. Eu vou botar o seguinte, a barra tem, vamos dizer, 4 metros. 4 metros. Essa distância aqui, suponha, é 1 metro. Mas eu digo para você assim, o peso da barra é 12. Quanto vale a normal de contato? Quanto vale a tração do fio? Olha, você podia pensar assim, né? Ah, se aqui é 12, eu posso ter 6 e 6. Nota como isso aqui não tem simetria. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que a distração está mais perto do centro, ela vai ser maior que a normal, que está mais longe.
elas não vão ser iguais. É claro que se para baixo tem 12 e tem equilíbrio, para cima tem que ter 12 para poder equilibrar. É a primeira lei de Newton, resultante nula. É claro que N... Ah, meu Deus, que coisa chata isso. Vamos lá. É claro que a normal ali para cima, mas a atração para cima tem que ser igual para baixo. N mais T igual a 12. Tu concorda comigo nisso? O total para baixo é igual ao total para cima, tá? Para poder equilibrar. Isso é verdadeiro. Agora, repara, minha pergunta é: quanto para a normal? Quanto para a atração? Vai dizer assim, soma da 12. Tu vai olhar na prova, a opção A é 7,5, a B é 8,4, a D é 9,3, a E é 10,2. Todas elas somadas vão dar o quê? Se você só souber isso, você não mata a questão. E olha, esse problema não é fácil. Não estou dando uma aula fácil para vocês hoje, não, tá? Como é que eu faço para calcular aquelas duas forças ali? Olha como é que é. Vai escolher um ponto fixo. Escolher mesmo, qualquer um serve. Vai escolher um ponto para ficar fixo. Por exemplo, eu vou botar o ponto fixo aqui na normal. Bota o ponto fixo aqui. A força que está em cima do ponto fixo não tem giro. Pensa, lembra do meu esquadro aqui? Tá? Eu estava girando ele. Se eu empurrar aqui no ponto fixo, ele não gira. Ó, tem que ficar fora do ponto fixo. A força aqui em cima do ponto fixo não tem momento, não tem efeito de rotação. Então, você esquece dela. Diz assim, o peso tenta girar para um lado e a tração tenta girar para o outro. Ó, se você nunca viu isso, nunca viu esse estilo de problema, não vai ser hoje que você vai conseguir guardar isso. E você vai fazer uma revisão para você. Se é uma revisão, tudo bem. Se é uma visão, vai ser a visão dos infernos. Olha para mim. Ponto fixo. Anormal não tem giro. Olha a distância para o peso. A bala tem 4, ele está no meio. A distância até o ponto fixo, 2 metros. A tração, até o ponto fixo. Se tudo é 4, esse aqui é 1, até o ponto fixo, 3 metros. Não está girando. Então, F1D1 igual a F2D2? O efeito de giro é igual para os dois lados. Resultado: 12 vezes 2 é o efeito para um lado. É igual a T vezes 3. Então, 24/3, a tração vale 8 newton. E se a tração vale 8, é só substituir aqui, que a normal vale 4. E acabou o problema. Você precisou do efeito de rotação, senão você não fazia. Não tem jeito. Tá? Efeito de giro para um lado igual a efeito de giro para o outro. Eu vou gastar tempo aqui, porque essa é uma questão importante. Olha para mim. Você diz assim, você escolheu o ponto fixo ali. Por quê? Porque eu quis. Aqui, ó, você consegue visualizar. Se eu colocasse o ponto fixo no meio, era o peso que não tinha o quê? Que não tinha efeito.
que ele está em cima do ponto fixo. A normal e o T e o D efeito. A normal ia estar a 2 e o T ia estar a 1 do ponto fixo. Ia ficar assim. Normal vezes 2 igual atração vezes 1. Ou seja, atração é igual a 2 vezes ao quê? Normal. Substitui aqui. Normal mais 2 vezes a normal é igual a 12. 3 vezes a normal é igual a 12, a normal é igual a 4. Então, fração é igual a 8. Não importa onde eu boto o ponto fixo. Eu tenho que fazer assim. Efeito de giro para um lado igual a efeito de giro o quê? Do outro. Gente, você tem que pegar um negócio que você leva um mês num colégio tentando aprender com calma e aprender aqui em 20 minutos. Por quê? Nós não temos mais tempo. Mas, se você já viu isso aqui, dá para revisar. Olha bem, ó. Por exemplo, aqui tem uma barra. Não sei se vai dar certo, tá? Eu estou criando agora para a gente poder fazer. Aqui tem uma barra. A barra tem 6 metros. É homogênea. O peso dela é de 20 newtons. Ela está apoiada aqui e apoiada aqui. Porém, apesar dos apoios A e B serem equidistantes, existe um corpo aqui, ó, e esse corpo está empurrando a barra com, sei lá, vai lá, 40 newtons. A barra 20 é de 40. Agora, já te pergunta, quanto vale a força aqui em A? Quanto vale a força aqui em B? Força em A, força em B. Vamos devagar. Está equilibrado. Então, o total de força para baixo é igual ao total de força para cima. E se a primeira lei é resultante igual a zero, eu tenho para baixo 60. Vai ficar assim. 40 mais 20, 60 é igual a FA mais FB. Mas isso não resolve. Eu tenho duas incógnitas. Estamos juntos? Eu preciso equilibrar o torque, equilibrar o giro. Vamos lá, gente. Pelo menos mais essa vez. Vamos tentar. Eu vou escolher um ponto fixo. Escolher. Depois eu faço efeito para um lado igual a efeito para o outro. Por exemplo, vou tentar escolher aqui de novo. Ó. Aqui está meu ponto fixo. Tá? Quando eu boto o ponto fixo ali, essa força cai fora. E esse é o detalhe. Se eu botar um ponto fixo aqui, ela está fora, tu vai encontrar outra. Se eu botar um ponto fixo aqui, essa está fora, eu encontro essa. É você que escolhe. Mas aqui não vai ter momento. E está empurrando no ponto fixo, se não tem momento. Me diz, o 20 puxa para baixo, o 40 para baixo e o FB para cima. Efeito total para um lado igual a efeito para o outro. E o efeito é força vezes distância.
ao ponto fixo. Vamos lá com calma. A barra tem 6 metros. O peso está no meio. Então, distância vertical do ponto fixo, 3, metade da barra. Suponha que eu tivesse dito para você que esse pedaço vale 2 metros. Daqui até aqui, ó. Como a barra tem 6, até o ponto fixo, eu tenho 4. E o FB está a 6 metros. Efeito para um lado igual a efeito o quê? Para o outro. Olha lá. 20 vezes 3, força dessa distância, para o mesmo lado, mais 40 vezes 4, até o ponto fixo. É igual, para o outro lado, FB vezes 6. Se vai dar certo, vai ser sorte, porque chutei tudo agora. Aqui é 60. Aqui é 160, 4 vezes 4, 16. 160, não vai dar certo. 160 mais 60 vai dar 220. É igual a 6 FB. Tá ruim. Mas tudo bem. Me diz, eu posso achar o FB agora? Posso. Se eu achar um FB, eu jogo aqui e tenho um FA e acabou o problema. Só que isso não é fácil. A gente chama de torque, efeito de rotação, efeito de giro para um lado e efeito de giro para o outro. Qual é o problema? Todo o ano tem um. Todo ano tem um. Vamos te mostrar o que está aí agora. Tá? O que está aí agora desse ano que caiu. Vamos ver se a gente consegue que você chegue perto e depois você vai estudar esse negócio. Efeito de rotação, momento de uma força, equilíbrio de corpos extensos é um nome. Tá? Então, acompanha comigo. Eu vou apagar e nós vamos fazer o que está aí na prova da EA. Repara. Bota para mim essa figura enquanto eu copio ela aqui. Bota a figura para mim. Da questão 6. Eu botei questões demais. Aqui tem uma barra. Está na horizontal. Essa barra está pendurada ao teto. Só que não é pelo meio. Não é pelo meio. É. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui tem 1/4 do comprimento L e, logicamente, aqui tem 3/4 de L. Pendurado desse lado, tem um corpo A. Pendurado do outro lado, um corpo B. E a barra tem peso, hein? Bom, vamos lá, vamos à luta. Você, por exemplo, é tida como uma das melhores questões da prova. Resolvi dar um jeitinho para ver se a gente consegue armar isso aqui. Vou ler com você. Uma barra rígida, homogênea, massa igual a 6, então é peso igual a 60, lembra? O peso é mg.
Se a massa é 6, o peso é 60 da barra. Muito bem. A barra tem massa de 6, peso de 60. Comprimento total L. Está pendurada por um fio ideal ao teto. Dois corpos A e B estão presos às extremidades da barra. Todo o conjunto é em repouso, está em equilíbrio. Todo o conjunto é em equilíbrio. Tá? O corpo A tem 18 quilogramas. Então, aqui, ó, puxando para baixo, vamos usar certinho, né? Vamos usar a força em newtons, não a massa. Embora pudesse usar aí, mas... Olha só. Vamos lá. Saiu aqui. Posso olhar ali, mas melhor olhar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Cá, volta. Isso. Isso, vamos lá. Vem. Vamos lá. Acompanha. O corpo A tem massa de 18. Tem peso de 180. Então, vamos botar aqui, ó. O A está puxando para baixo. Com 180. O A puxando para baixo. 180. A gravidade vale 10. O valor em newtons da tração no fio é... Bom, eu tenho o peso da barra. O peso da barra, tá, é 60 e é no meio da barra. Agora, ele não deu o peso de B. Ele pediu a tração no fio que está preso no teto. Vamos com calma. Vamos com calma. Devagar. Crianças, aqui tem uma tração no fio que é igual ao peso de B. E essa força eu não tenho. É nem módulo igual ao peso de B. E aqui tem uma tração no fio que eu não tenho, mas a tração é pedida. Eu não sei aquela tração. Estou pedindo a tração. Tá? Tudo aqui pode ficar bem fácil quando você tem prática. Mas essa prática vem com você fazendo várias questões. Eu tenho 180, não tenho? Tenho 180. Tenho 60, não tenho? Tenho. Não tenho o peso de B. Eu quero a tração. Será que você pode me dizer como é que eu posso fazer essa questão em uma linha e sem precisar calcular o peso de B? Sem precisar. Repara, o troço não está girando. Se não está girando, o efeito de giro é zero. O efeito de giro, F vezes D para um lado igual a F vezes D para o outro. Eu não tenho essa força. O que eu posso fazer para esquecer que ela existe? Crianças, bota um ponto fixo nela. Quando você botar um ponto fixo naquela força, tá? Olha para mim aqui no grande. Obrigado. Quando você botar o ponto fixo nessa força, ela não vai ter momento, ela vai ficar fora da brincadeira, porque força em cima do ponto fixo não tem efeito de giro.
Então, você esquece que ela existe. Ah, eu não tenho, e daí não vou usar? Olha para cá. O peso vai tentar girar para baixo, o 180 para baixo e a tração para o outro lado. Efeito total de giro para um lado igual a efeito do outro lado. Eu preciso das distâncias, até o ponto fixo. Sempre até o ponto fixo. Vamos lá. Pensa no meio. Se a barra tem L e ele está no meio, isso aqui é L sobre 2. A tração está em 3L sobre o quê? 4. E o 180 está em L, né, gente? Ele está de um lado para o outro. Já que o ponto fixo está lá no cantinho, para eu poder não ter que usar aquela força, o peso está no meio é L sobre 2. A tração está a 3L sobre 4. E o 180 está na barra inteira, é a distância. Então vai ficar assim. Essas duas para baixo e a outra para cima. Olha como é que faz. 60 vezes. Olha a distância. L sobre 2. Mais, para o mesmo lado, mais 180 da distância, L. Isso para baixo. Igual para o outro lado. É o T que eu quero, vezes 3L sobre 4. Tem L em todos eles? Eu vou cortar. 70 sobre 2, 30. Mais 180, 210, não é, gente? 18 mais 3, 21, é isso? 210. Aqui é 3T sobre 4. Não é isso? Olha lá. 4 vezes 210. 840. 4 vezes 810. Vai ficar 3T igual a 840. Multipliquei por 4. Vamos acabar? 840 por 3 vai dar quanto, gente? Ah, sei lá, pô. Eu estou cansado. 150 por 3. 8. Dá 2. Sobra 2. 24. Dá 8. Vai dar 280 newtons. Uma linha. Uma linha. Efeito de giro para um lado igual a efeito de giro o quê? Para o outro. Agora, teve gente que primeiro achou o PB e depois foi achar o T. Como é que você faria para primeiro achar o PB? Eu não tenho T, não tenho T. Faça o contrário. Eu boto o ponto fixo aqui, tem o T, não vai estar na equação. Aí vai ficar efeito de giro dos três, dois para um lado, um para o outro. Você vai tirar aquele PB. Depois você vai lá e calcula a tração. Repara, só com prática. Isso só com prática. Agora, minha pergunta, quem já tinha prática nisso, conseguiu lembrar? Ou ninguém tinha prática nisso? Hã? Repara, uma promessa. Na próxima aula, eu não tinha prática nisso, mas eu pude ter uma noção de base. Acompanha. Como estou sem repouso, o efeito de giro para um lado é igual ao efeito de giro o quê? Para o outro. E as forças se equilibram. Você tem essas duas equações para usar. E tem que ter calma para poder armar. Repara, eu sei ali, ó,
Se eu somar as 3 de baixo, tem que dar a atração lá de cima. Porque tem 3 para baixo e uma para cima, e está equilibrado. Então, a de cima é igual às 3 de baixo. Mas como faltava uma, eu não tinha como fazer a soma das 3. Eu armei um jeito de você fazer a questão sem precisar daquela força ali. Agora, se você quiser achar, é só você trocar a posição do ponto fixo e calcular ela. Depois você volta para outra força. Acompanha. A ideia é efeito de giro para um lado igual a efeito de giro para o outro. Tá bom? Tudo bem? Repara, estou devendo uma questão de subtração de vetores, uma questão de escala termométrica muito fácil, mas de circuito, que vai depender do que você sabe, mas também é muito simples. Tá? São questões mais fáceis na prova. A mais difícil a gente fez. Essa era a mais difícil disparada da prova toda. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Prometo colocar em cada aula que eu for dar mais a mais para você, pelo menos uma questãozinha desse negócio de efeito de rotação. A gente, até a prova, consegue chegar lá inteiro. Tá bom? E vamos lá, porque essa é uma prova, tá? Bonita, mas que dá para a gente fazer. Vamos tentando. A coisa mais importante que você viu hoje. 3 questões de cinemática na mesma prova. Pô, tá? É para você entrar para matar. Certo? A gente vai fazer mais questões, fazer mais de termologia, e o que mais cai é sempre mecânica, eletricidade e termo, nessa ordem. Mecânica, eletricidade e termo. Com isso, você vai fazer, das 23, tem umas 17, 18 que são dessas. Tá bom? E vamos tentando conhecer essa prova devagar. Gente, beijo a todos. Obrigado pela paciência. Isso aí não é fácil, não. Eu sei que não é. Mas vamos tentando, vamos chegando lá com calma. A gente vai conseguir. Falou? Um abraço a todos. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão.